Deus. Eu também estou muito feliz, porque quando Deus colocou no coração da nossa apóstola realizar este evento, né, esse seminário, a gente estava tão atarefado com tantas tarefas dentro da igreja, mas nós juntas, né, as 12 já confirmamos, dá sim, em nome de Jesus vamos organizar e vai ser para a honra e glória do nome santo de Jesus, amém? Eu me alegro porque chegou o dia, estamos aqui reunidas em nome de Jesus para glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta tarde, para adorar e bendizê-lo, amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 21. Segunda Samuel, capítulo 21, versículo 10 até o 14. Nós vamos fazer a leitura em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 10 até o 14. Todas acharam? Todas acharam? Senão eu vou falar para vocês, aula de líderes. Amém? Então vamos lá. 2 Samuel 21, 10 ao 14. Diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu-o sobre uma rocha, desde o princípio da cega, até que se destilou a água sobre eles do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Amém? Glória a Deus. Essa passagem é uma passagem muito linda, quem sabe pouco conhecida, rapidamente relatada. E quando você lê o livro de 2 Samuel, quem sabe ela passa batido, por ser uma passagem curta, mas dentro desse contexto bíblico, há o nome de uma mulher chamada Rispa. E eu gostaria de estar compartilhando um pouquinho a respeito dessa mulher chamada Rispa, que me chamou a atenção. Para poder contar a história de Rispa, vou contar o que aconteceu. Davi estava reinando, tinha começado o seu reinado em Israel, e o rei anterior a ele tinha sido Saul. Quando Davi começa a reinar, começa um período de 3 anos de seca na terra de Israel. Não caía chuva, quem sabe os animais estavam morrendo, quem sabe o povo estava passando por muitas necessidades. E Davi, ele pergunta a Deus: Deus, por que está acontecendo isso em Israel? E Deus fala: por causa de Saul, porque ele não cumpriu a promessa quando ele estava vivo. Havia os gibeonitas, que não eram do povo de Israel, mas Saul tinha prometido a esse povo de os guardar, de não os matar. E Saul não cumpriu a sua palavra. E aí Israel agora está passando 3 anos de seca, por falta dessa falta de palavra de Saul. E Davi então ele se levanta e ele vai ter com os gibeonitas e pergunta para eles: o que eu posso fazer para que novamente
Israel seja abençoado e para que essa sequidão termine. E os gibeonitas estavam com sede de vingança. A palavra de Deus diz que Davi disse para os gibeonitas: o que vocês querem que eu dê para vocês? Quem sabe Davi estava imaginando: olha, com todas as riquezas que eu tenho, quem sabe eu dando ouro, prata, pronto, já vou solucionar o problema. Mas os gibeonitas disseram o seguinte: olha, nós não queremos prata nem ouro. Nós também não queremos matar o povo de Israel. Rei Davi, nós queremos te pedir simplesmente 7 homens da casa de Saul, para que nós possamos enforcá-los. E Davi não teve outra solução e teve que entregar 7 jovens da casa de Saul. A palavra de Deus diz que 5 desses jovens eram filhos de Merabe. Merabe era filha de Saul, ou seja, esses 5 jovens eram netos do rei Saul, que já tinha morrido. E mais 2 jovens, o nome deles era Armone e Mefibosete, também foram entregues, eram os filhos de Rispa. Mas quem era Rispa? Rispa era uma mulher, uma concubina de Saul, e ela teve 2 filhos com o rei Saul. Ou seja, ela teve 2 príncipes. E agora esses jovens são levados para serem entregues aos gibeonitas para serem enforcados. Eu gostaria que você entendesse a situação de Rispa como mãe. Em primeiro lugar, o que nós vamos ver nessa mensagem é que Rispa, ela não abandonou os seus filhos. A Bíblia não relata, mas eu imagino que quando esses 2 filhos foram pegos para serem levados aos gibeonitas, para serem enforcados, eu imagino que Rispa, ela deve ter ido atrás dos seus filhos, caminhando, quem sabe chorando pelo caminho, e vendo seus 2 filhos sendo entregues para serem enforcados. O que eu achei engraçado também quando eu li essa passagem bíblica é que a outra mãe não é pronunciada qual foi a atitude que ela tomou por terem levado 5 filhos. Quem tem filhos aqui, levanta a mão. A mulher tinha 5 filhos. Pegaram os 5 filhos dela e ela não, a palavra não demonstra nenhuma reação. E hoje à tarde, o que Deus quer nos falar é que muitas mulheres têm recebido a bênção de ter filhos, ou até filhos espirituais. Deus entregou na nossa mão algo valioso. Esses filhos podem representar, quem sabe, a tua casa, os teus filhos biológicos, os teus filhos espirituais, a tua geração, a tua célula, a tua família, a tua rua, o teu trabalho. Eu não sei o que Deus entregou na tua mão. A única coisa que eu sei é que essa mulher Rispa tinha 2 filhos, e esses 2 filhos foram levados para serem enforcados. E aí a gente vê que Rispa se coloca numa posição, ela vai junto com os filhos. Quem sabe foi aquele grande show para todo mundo assistir. E Rispa estava lá, vendo seus filhos sendo enforcados. E a palavra de Deus diz que ela não saiu do local. Ela não saiu do local, ela permaneceu naquele local. E sabe o que Rispa ficou fazendo naquele tempo todo? Ela começou a vigiar pelos corpos dos seus 2 filhos, para que as aves dos céus não viessem durante o dia e as feras do campo não viessem durante a noite, para devorar e acabar com os corpos desses 2 jovens. E essa mulher se posiciona como uma mulher de Deus para defender aquilo que era dela. Qualquer uma pode dizer: mas pastora, os 2 jovens
jovens já estavam mortos, já estavam enforcados, já tinham morrido. Mas Rispa não queria que o corpo dos seus filhos fossem acabados de qualquer maneira, de uma maneira cruel. A palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. As aves dos céus queriam pegar os corpos desses jovens, as feras do campo queriam acabar com o corpo desses jovens, mas Rispa se levanta como uma mulher de Deus e ela diz: aqui não, esses animais não vão encostar no corpo dos nossos filhos, dos meus filhos, e eu vou defendê-los até o fim. O que Deus tem te entregado na tua mão para você cuidar? Ataques do inimigo têm se levantado sobre aquilo que Deus te entregou na tua mão, e como você tem reagido em relação a isso daí, em relação a esses ataques? Muitas mães têm recebido ataques, e muitas mulheres de Deus, muitas líderes têm recebido ataques de Satanás. Estão vendo que Satanás está rodeando, querendo devorar, e ainda não se posicionaram, não tomaram uma posição de mulher de Deus para defender aquilo que é seu. Quem sabe, há muitos casos de mulheres aqui, que os seus filhos estão no mundo das drogas, e você está aqui para ser ministrada pela palavra de Deus, e você dizer: Satanás, eu não aceito. O filho que eu gerei no meu ventre, ele é bênção, ele é teu, e eu não aceito, e eu vou lutar até o fim. Amém? Eu tenho uma amiga, há muitos anos não a vejo, e ela me contava que depois de ser um filho adulto, quase 30 e poucos anos de idade, solteiro, deu a louca de querer começar a usar drogas. E começou a ir para o mundo das drogas mesmo, se enviar de cara no mundo das drogas. E ela é cristã, uma mulher de Deus. E quando ela começou a ver aquela cena, ela não ficou de braços cruzados. Como essa mulher que era mãe de 5 filhos, quem sabe a gente não vê postura dessa mulher. Mas ela não aceitava. E sabe o que essa mulher fazia? Ela mora lá no Canal 3, num bairro bom, um bairro chique. Essa mulher saía daquele bairro com seu carro zero, um Fox, carro zero, e ela se enfiava na biqueira lá do México 70, na Vila Margarida. E perguntava: você é louca? Você não tinha medo? Não, porque meu filho estava lá. Eu me enfiava com o carro e tudo, no meio do tráfico. E ela conta que ela chegava no meio dos traficantes, e o filho dela estava lá, usando drogas, e ela chegava chegando. Ela é menor do que eu, e mais magrinha do que eu. Tem 53 anos de idade. E aquela mulher chegava chegando: cadê meu filho? Os traficantes. E os traficantes já ficavam assim: cadê meu filho? Cadê fulano? E cadê ciclano? E cadê? Procurava até encontrar. Quando encontrava o filho, estava lá perdido nas drogas. Ela pegava o filho. Diz que os traficantes começavam a rir do filho, porque a mamãe tinha vindo buscá-lo. Ele pegava o filho pelo braço, vão embora. Aí diz que o filho começava a falar um monte, xingar, ela estava drogado: vai embora daqui. Vou embora nada, vou embora junto com você, vem comigo. Arrastava o filho, enfiava dentro do carro, e ela saía cantando pneu. E chegava no Canal 3. Dava um banho nele, enfiava dentro do quarto, pá. E aqui eu estou no lugar, e aqui que você vai ficar. Só que isso não aconteceu 1, 2, 3 vezes. Aconteceu isso por anos. Anos após anos. Diz que quando ela chegava depois da Migueira, era conhecida já. Chegava lá e ela: aí tia, e aí mãe? Falou: meu filho daí? Tá aqui, vambora.
um pastor que louva e glorifica o nome do Senhor. Sabe por quê? Ela não desistiu. Ela tomou a posição de rispa, de dizer: eu não vou desistir. Quem sabe a tua filha está se perdendo no mundo da prostituição e você diz: ela optou por isso. Que nada, querida. Vá lá em frente, pegue a sua filha, é serva de Deus, lute pelo que é seu em nome de Jesus. Aí você vai dizer: mas a minha filha não tem espírito de prostituição. Imagina, não é prostituta, minha filha. Não, essa filha é uma docinha, pastora. Mas se cada semana ela aparece com um namorado, isso é espírito de prostituição. E às vezes tem umas mulheres tão acomodadas que eu fico assim: meu Deus. A filhinha chega: mãe, esse aqui é o Paulo. Oh, prazer, Paulo. Quer um cafezinho? Pode entrar. O novo namorado da minha filhinha. Aí outra semana: mãe, agora é o Rodrigo. Rodrigo, quer um cafezinho? Pode entrar. Aí na outra semana chega: mãe, esse aqui é o Tiago. É o Tiago. Seja bem-vindo, Tiago. Mais um namoradinho da minha filha. Sabe o que é isso? É espírito de prostituição. Tem que ser repreendido em nome de Jesus da tua casa, amém? Vigie pelos teus filhos, vigie por aquilo que Deus te entregou na tua mão. Rispa tomou uma posição de mulher de Deus e ela lutou até o fim. Quantas crianças, quantos jovens estão sofrendo violência sexual? E quantas mães fingem que não estão vendo? Não vi, não percebi. Quantos jovens estão sofrendo até bullying dentro das escolas? E as mães não se posicionam de correr atrás dos direitos dos seus filhos e defendê-los até o fim. Eu gostaria que você pensasse em quais têm sido os ataques covardes de Satanás sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua geração, sobre a tua célula. Quais têm sido os ataques de Satanás sobre a tua vida? E que posição você tem tomado como mulher de Deus para lutar e guerrear? Você pode dizer: pastor, é muito cansativo, eu não tenho mais forças, eu estou desanimando, me falta coragem para lutar contra o inimigo, não tenho capacidade. Mas essa tarde eu vou tirar o segredo da tua luta para você ser vencedor em nome de Jesus, amém? Rispa, a palavra de Deus diz que ela vai atrás dos seus filhos. Quando ela chega no local, os filhos são enforcados e Rispa não vai embora como todo mundo foi. Rispa pega um pano de saco. Fala comigo: pano de saco. Mas você pode dizer: mas essa mulher era uma mulher de Saul? Os seus dois filhos serão príncipes? Com certeza ela se sentava na mesa com toda a riqueza que havia no palácio, comia do bom e do melhor e se vestia da melhor maneira possível. Mas essa mulher agora diz que toma um pano de saco. E pano de saco, sabe o que se representa na palavra de Deus? Alguém sabe? Humilhação. Em Tiago 4,10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Essa mulher pegou um pano, ela vê a situação dos seus filhos e ela diz: eu vou me humilhar. Se ela guerrear com Satanás, eu vou me humilhar diante de Deus primeiramente. E além de pegar um pano de saco,
eu vou ficar em panos de saco, sentado sobre a rocha, e eu vou lutar até o fim. E as aves dos céus, as feras do campo não vão conseguir levar aquilo que é meu. Quero te perguntar nessa noite: você tem realmente pegado panos de saco? Você tem se assentado em Jesus? Você tem se alicerçado em Jesus? Porque se caso contrário você não ter feito isso, você não vai aguentar a batalha, querida. A palavra de Deus foi bem clara. Ele diz que está como um leão procurando a quem devorar. Mas essa mulher se humilha. Imagina a cena. Cansada, quem sabe com fome, em panos de saco, chorando, vendo seus filhos que saíram do seu ventre entrando em decomposição. Ela assistindo aquela cena, e quem sabe essa mulher se levantava e ficava espantando todo animal que vinha atacar os seus filhos. E ela dizia: não, eles não vão levar o corpo dos meus filhos. Esses animais, essas feras não vão tocar os meus filhos, e eu vou lutar até o fim por eles. Rispa era cansada, humilhada, mas ela foi perseverante. A palavra de Deus diz lá em Mateus 10:22: aquele que perseverar até o fim será. Mas é aquele que perseverar até o fim. Rispa perseverou até o fim. Eu não sei se você consegue fechar os seus olhos e ver a situação de Rispa, sentada numa rocha, com panos de saco, com sede, com fome. Durante o dia o calor vinha e queimava sua pele, e durante a noite o frio estremecia o seu corpo. Durante o dia lutava contra as aves dos céus, e durante a noite lutava com as feras do campo. Mas o que mais doía no coração de Rispa não era toda essa situação, era essa situação de ver os seus 2 filhos pendurados, entrando em decomposição. Quem sabe ela não estava mais aguentando o cheiro, mas ela não saiu daquele local. Ela disse: eu não vou desistir. Você tem desistido da tua geração? Você tem desistido daquilo que Deus te entregou na tua mão? Você tem desistido de lutar por aquilo que é precioso, que está na tua mão? E tem dito: quem sabe ela não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim. O que falta é você pegar os panos de saco e se assentar na rocha que é Jesus Cristo e ser perseverante até o fim. Essa mulher me faz lembrar uma outra mulher que criou todos os filhos dentro da casa de Deus, todos servindo a Deus. E de repente um dos seus filhos decide conhecer o mundo e começa a ir ao mundo. E essa mulher começa a chorar, começa a clamar. E quantas vezes a vi ajoelhada, chorando e clamando? De madrugada estava clamando. Eu mesma levantei muitas vezes para ver-la clamar. Essa mulher é a minha mãe, clamava no seu filho, e ela dizia: Senhor, eu não aceito. Quando eu gerei os meus filhos, eu os entreguei diante do teu altar.
como chorou, como pranteou. Quantas vezes a vi de madrugada sem dormir, ela não sabe. Mas meu sono é muito leve, muito sensível, e qualquer barulhinho eu já acordo. Eu lembro que de madrugada, eu era adolescente, tinha 15 anos de idade, eu levantava, eu ouvia um barulho, eu ia na sala, eu via minha mãe ajoelhada, de madrugada, 3 horas da manhã, e clamava, e chorava, e clamava, e chorava, e clamava, e chorava. E hoje, meu irmão, é um pastor que glorifica, exalta e glorifica o nome do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, guerreando, lutando por vidas, por almas. E hoje nós podemos dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? E se hoje eu estou aqui, foi porque uma mulher de Deus me ensinou o caminho para a salvação, que é Cristo Jesus. Rispa é perseverante, e Rispa não sai daquele lugar. A palavra de Deus diz que ela se assentou naquele lugar no início da cega. E sabe quando ela saiu de lá? Quando a chuva veio sobre a terra. Agora eu imagino Rispa, não simplesmente cansada, abatida, suja, maltrapilha, em panos de saco, chorando, clamando, gemendo, olhando aquela cena. Mas agora eu vejo uma mulher toda molhada. Quando aquela cena foi vista pelo povo de Israel, chega aos ouvidos do rei Davi. Ele disse: você sabe onde Rispa está? Rispa, desde o dia que os filhos foram enforcados, ela não saiu daquele lugar. Dia e noite ela tem estado ao lado dos corpos dos seus filhos. E Davi tomou uma posição. Pegou os filhos, pegou os ossos de Jonatas e de Saul, juntou toda a família e deu um enterro digno para uma família. Esses 2 filhos não eram qualquer um, eles eram príncipes, independente das falhas do rei Saul, mas eles eram príncipes. Eles não poderiam ser devorados por animais. E a palavra de Deus diz que quando vem a chuva, a bênção de Deus vem sobre Israel e se aplacou a fome sobre Israel. Mas Rispa teve que entregar aquilo que era precioso para ela. E com essa atitude, Rispa consegue chamar a atenção do rei. Ela chama a atenção do rei pela sua atitude, pela sua postura. Como você tem chamado a atenção do rei? Se lamuriando, se lamentando e dizendo: olha, não tem mais jeito não, já foi. Rispa tomou a posição de mulher de Deus. E ela chamou a atenção do rei. Ela chama a atenção do rei. Ela chama a atenção do rei. E a chuva de Deus veio. A chuva de Deus veio. A chuva de Deus veio sobre Israel. Mas uma mulher se posicionou e disse: eu não vou deixar que as feras comam os meus filhos, mas eu vou me posicionar. A chuva de Deus veio sobre Israel e Rispa descansa, 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 descansa. Missão cumprida, missão cumprida. Os meus filhos foram enterrados dignamente. Chame a atenção do rei. Se você quer ser abençoado, chame a atenção do rei. Faça alguma coisa pela tua geração. Faça alguma coisa pelos teus filhos, pela tua casa, pelo teu marido. Tome a posição de mulher cheia
atenção do Rei, aleluia. Fique de pé. Nós vamos chamar a atenção do Rei nessa tarde. Eu não conheço a tua vida, não sei o que você está passando, mas uma coisa te digo, que você precisa chamar a atenção do Rei. Como eu vou chamar a atenção do Rei? Faça algo que possa mover o coração de Deus. Faça algo que você possa realmente mexer no mais íntimo do coração de Deus, e Ele vai mandar chuva. Quem quer a chuva de Deus? Quem quer a chuva de Deus? Então comece a clamar. Feche os seus olhos e clame. Clame pela chuva sobre a tua casa, sobre a chuva sobre essa terra. A chuva de Deus virá, mas você precisa clamar, você precisa gritar, você precisa chorar, você precisa se posicionar como rispa e dizer: Senhor, toma minha casa, toma minha vida, toma aquilo que é teu, toma o teu lugar, Senhor. Oh, aleluia. Oh, Deus, nós oramos, Senhor, nessa tarde e queremos declarar a tua vitória sobre cada mulher que está aqui neste lugar, Senhor. Tu conheces, Senhor, o coração de cada uma delas. Quem sabe há corações feridos nessa noite, nessa tarde. Há corações que estão aqui apertados de tanta dor. Mas nós queremos clamar como Rispa se posicionou. Nós queremos nos posicionar, Senhor, chamar a tua atenção e te pedir a vitória. Te pedir, Senhor, que venhas abençoar a cada geração, a cada casa. Em nome de Jesus declaramos a tua vitória. Se humilhe diante do Senhor, clame diante do Senhor, e Ele te exaltará. Ele te exaltará. Dê um brado de júbilo ao Senhor com alegria. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. É o Rei dos Reis que está neste lugar, e Ele quer derramar a chuva de Deus, a chuva de Deus sobre a tua casa. Aplauda, glorifique, exalte. O Senhor está neste lugar, e Ele vai derramar, derramar, derramar o fluido de Deus. A terra será abençoada, a terra será abençoada pelo teu clamor. Oh, aleluia. Santo, santo, santo és o Senhor. Te adoramos, te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Grande é o teu nome. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. O Rei dos Reis se levantou para te abençoar. Nessa tarde Ele decidiu te abençoar. Oh, aleluia. Santo é o